Eu quero saudar a todo mundo aqui na Igreja Domiciliar em Capitólio e nós vamos hoje falar sobre... É uma série de 2 palestras, a primeira sobre a besta e a segunda sobre o dinossauro. A besta e o dinossauro 2018. A primeira parte da palestra se intitula O Charminho do Papa. O Charminho do Papa. E nós vamos ver aqui algumas imagens, quem sabe até seria bom que as crianças, em alguns momentos eu vou pedir para que não vejam o vídeo, porque nós sabemos que o anticristo é o vigário de Roma, nós conhecemos isso, vamos falar muito sobre a questão profética, mas tem cenas fortes, e então talvez em alguns momentos a gente vai pedir para as crianças não olharem, e nós precisamos muito do óculos do Espírito Santo para nos proteger do charminho do Papa, tá? Então vamos orar nesse momento agora e vamos pedir a unção do Espírito Santo para que as cenas que vamos ver e a tentativa que ele faz para atrair toda a terra após si não nos influencie em nosso próprio coração. Ok? Vamos então fazer uma oração. Bondoso Pai que está nos céus, nós queremos te adorar e reconhecer a Ti como Criador, como Rei dos Reis. E nesse momento, Senhor, vamos, em parte, desmascarar os enganos do homem do pecado. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua fluência e que não sejamos mal influenciados, não sejamos em nosso próprio coração, de alguma forma, cativados por esse charme do Papa Francisco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Acompanhe-nos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu não vou entrar no mérito da questão da profecia. Se você quer saber sobre Apocalipse 3 e quem de fato é a besta, mas me prova aqui com A mais B, Daniel, quem é a besta, eu recomendo esse site aqui no Congresso MV, é a coleção de matérias e vídeos, especialmente, que nós já fizemos, que a Terceiro Anjo fez também, sobre o Papa, sobre o papado, provando, profecia, Apocalipse 13. Realmente, quem já é deverá de presente já está acostumado. Mas se você, no caso, não conhece, eu te peço que você dê pausa aqui agora e vá ver o fundamento teológico para, de fato, quem é o Papa e quem é a besta e assim por diante. Uma das mais recentes ofensivas de charme do Papa Francisco foi o lançamento desse vídeo, do qual eu só vou mostrar o trailer nesse momento, tá? Inclusive, então, nesse momento, eu vou pedir que a minha filha não assista, não veja isso aqui, para que não seja mal influenciado. O homem de branco tentando seduzir e cativar com seu jeitinho o mundo após si. Vejamos aqui. For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. From award-winning director Wim Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. In a divided world, Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. one leader has a mission Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. to bring us together. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Toda a terra se maravilhou após a besta, segundo Apocalipse 13. Bom, vamos ver então um pouquinho sobre
o transfundo para ver os bastidores. Sempre é interessante ver quem faz o vídeo, o que eles dizem. No próprio site do Vaticano, está aqui. Sempre é interessante você sempre estar alerta para qual é a fonte, né? .va é a página oficial do Vaticano. Wim Wenders, aqui fala inclusive em português. Esse produtor, Wim Wenders, que é profissional produtor de vídeos, recebeu o convite do próprio Vaticano para fazer. Quer dizer, é uma iniciativa do Vaticano, entendeu? Não é uma iniciativa de uma TV, BBC, uma coisa assim, suspeita de um filme promocional. O filme não deveria ser sobre ele, mas com ele. Quando uma TV geralmente faz algum documentário sobre uma pessoa, sobre alguém, uma entidade, existe sempre uma certa distância respeitosa, analisando de forma crítica os seus pontos positivos, negativos, o que a pessoa diz, mas será que o que ele reclama para si é de verdade assim ou não, entendeu? Mas não, isso aqui é um vídeo não sobre ele, de forma assim mais objetiva, mas com ele, junto com ele, entendeu? Então, esse cineasta fala isso aqui, ó. Inclusive, em português está só Dom Dario, inclusive em espanhol, esse Dom é como se falasse aqui seu Dário, né? Senhor Dário. Ele, na Wikipédia, vamos ver sobre quem que é ele. Na versão em inglês fala o sobrenome dele. Aqui fala que ele é Monsenhor Vigano, ele trabalha aqui na mídia do Vaticano, ou seja, é realmente oficial do Vaticano esse vídeo. Tá? Nós vemos aqui ele junto com o Papa Francisco. Então a gente vê aqui um pouquinho a intenção, não é de uma forma objetiva, por isso o perigo de assistir, de a gente estar se enredando nessas malhas, argumentos. A gente não sabe que técnicas eles usam também, a gente sabe que o Papa é jesuíta e ele vai usar a técnica assim. O lema dos jesuítas é os fins justificam os meios. Então qualquer meio que eles usam, mensagem subliminar talvez também, né? Ou seja, a gente sabe que realmente está no mal mesmo imerso, a uma altura dessa, eles têm pressa para poder... Bom, falemos um pouquinho sobre agora o Papa e a sua mentalidade. Tem um livro que saiu recentemente, faz alguns anos, em alemão, chamado O Lutador no Vaticano. Falando muito bem do Papa, que ele está fazendo como se fosse um intensivão ideológico no Vaticano, porque os papas anteriores, eles eram bem diferentes em sua mentalidade. O Papa Bento, por exemplo, ele estava enredado no pré-modernismo e modernismo. Quer dizer, o pré-modernismo é aquela forma de pensar a cosmovisão em que a igreja falou abaixo dos ouvidos, ou seja, nós somos a única igreja verdadeira, é isso, é assim, tem que aceitar. Na Idade Média, especialmente, aqui, essa catedral, era muito comum. Já na Idade mais moderna, a razão ocupou mais o lugar, e o Papa Bento unia um pouco esses dois, porque o Papa Bento ele falava sobre evolução também, tentava sempre argumentar com argumentos muito elaborados, com a razão. Então ele estava nisso aqui. Mas o Papa Francisco agora é o primeiro Papa que está claramente no pós-modernismo. Eu falei sobre pós-modernismo em uma outra palestra, sobre como alcançar os pós-modernos, e eu expliquei lá que é uma reação ao modernismo, o que é o pós-modernismo, e como alcançar os pós-modernos sem comprometer os princípios da verdade, né? Sem baixar o nível, a metodologia, usando teatro, usando show, música, mas como alcançar a mentalidade pós-moderna. Tem esse vídeo ali no site, na internet, você pode ver, tá? Pós-modernismo. Mas do outro lado agora do Atlântico, a gente vê o último, Barack Obama, o anterior, ele estava também bem no pós-modernismo. Mas o Trump, que a gente vai falar sobre ele mais tarde, ele inaugurou uma nova era nesse sentido, que seria, digamos, o pós-modernismo, mas eu até acho que vai ter um novo nome, né? Porque é tão diferente, em que se questiona fatos, de fato, a gente vai ver sobre ele mais tarde aqui, então. Bom, quando o Papa Francisco assumiu, vocês viram lá a imagem de ele falando boa noite e tal, ele assumiu, e vocês conhecem os eventos que inclusive caiu raio sobre a Basílica de São Pedro, alguns viram nisso, olha gente, alguma coisa vai acontecer, isso aí parece ser um indício, ele é o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa do Novo Mundo, né? A metamorfose, literalmente, isso aqui é uma capa de uma revista, se não me engano, na Argentina, de onde ele é,
como ele era antes e como ele era depois de assumir o papado. Ele era um homem carrancudo, sério, preocupado, por fora. E aí, quando ele assumiu, alguma coisa aconteceu. E no céu a gente vai saber em que momento e o que foi que aconteceu. Mas, como eu disse, os fins ficam os meios. O que se usou para poder ganhar a simpatia do mundo. Ele não podia ser aquele homem carrancudo. Então, alguma coisa aconteceu lá que a própria irmã dele falou assim, gente, não estou reconhecendo meu irmão. A própria irmã disse, foi Steve Wohlberg. And his sister, there was an article in a Catholic publication where his sister was interviewed, his only surviving sibling. And she said, I don't even recognize this guy. He has been transformed into a different kind of person. Aqui, foi o momento em que ele assumiu, que ele deu oi, era noite já, saiu fumacinha, foi dia 13/3 de 2013. Interessante também a numerologia, que o Walter Veide poderia comentar alguma coisa sobre isso. Mas quem que é esse homem aqui do lado? Esse aqui é um brasileiro. É um cardeal, pela cor, a gente já sabe que são os cardeais que são de vermelhinho, púrpura, escarlate, inclusive lá em Apocalipse fala sobre púrpura, escarlate, né? À esquerda está um argentino também, mas esse aqui é brasileiro, e ele está lá acompanhando o Papa na primeira aparição dele. Por que o brasileiro foi convidado para estar lá? Cláudio Umes. Esse Cláudio Umes, ele foi convocado para ir para o Vaticano alguns anos antes, já era do Vaticano, e quando ele estava no avião, ele deu uma entrevista para jornalistas lá, dizendo que, olha, realmente nós poderíamos considerar abrir a Eucaristia, a Santa Ceia, para também pessoas que são divorciadas ou que já contraíram um novo casamento. Porque, de fato, isso já acontece muitas vezes. Eles dão, só que oficialmente na doutrina não é permitido. Então, quando ele chegou no Vaticano, ele foi chamado para a audiência do Papa e me foi convidado assim, você não pode falar isso, você tem que se retratar. E aí logo depois ele se retratou, falou, não, desculpa, realmente e tal. Mas desde então ele tem sido jogado de escanteio lá no Vaticano. Ele tem sido assim, sofrido bullying lá. Ele é a ovelha negra, porque ele ousou colocar em xeque a doutrina oficial da igreja. Baixa o Papa Bento, que era bem conservador, a doutrina e assim por diante. Tá? Então, quando o Papa Francisco foi eleito, ele levou esse Cláudio Umes para estar com ele como que dizendo, esse é meu homem, eu estou do lado dele. Ele é, essa é a minha cara nova. Entendeu? E a gente já vai ver realmente que os próximos anos estão confirmando isso. Foi bem interessante. Na Wikipédia você pode ler quem é ele. Ele lançou até um livro agora sobre os planos do Papa Francisco e assim por diante. Uma curiosidade aqui sobre a questão da influência, quando se escolhe um novo Papa, são os cardeais que votam, vocês sabem, né? De vermelhinho lá todo mundo e tal. E quantos cardeais o Brasil tem? Em comparação com os outros, 11, 12, 22. Tem 22 cardeais do Brasil. Estados Unidos, Alemanha 69, França 310, isso aí tem muito a ver com a Idade Média já, a França e Roma, na época de Lutero já tinha muita influência a França lá no Vaticano, e agora, pasmem, da Itália, sabe quantos cardeais tem? Quanta influência italiana na escolha de um novo Papa? 1.060 cardeais, da Itália. Então, como os últimos 3 papas foram não italianos, eles estão tomando medidas, especialmente esse último agora, o Papa Francisco, para reduzir essa proporção de italianos como sendo cardeais. Tem alguma regra que diz, o arcebispo de Milão, de Turim, de Bolonha e tal, são automaticamente são cardeais também, mas agora tirou essa regra e os novos arcebispos dessas cidades já não são automaticamente cardeais e certos privilégios assim. Então eles estão tentando reduzir a influência, aqui está o nome dos brasileiros, só para vocês estarem sobre aviso, se vocês encontrarem um desses aqui, dos cardeais que vão lá eleger o novo Papa. Aqui está o Papa João Paulo I, II, Papa João Paulo II, Papa Bento, e o protocolo diz que a primeira frase que eles têm que dizer quando vão lá para o balcão é essa frase aqui, seja louvado Jesus Cristo, sia laudato Jesus Cristo, e tal. Sempre falava assim, por séculos e milênios, né? Agora o Papa Francisco quebrou com essa tradição, e a primeira palavra que ele falou foi buonasera, boa noite.
Entendeu? Você já vê também um pouquinho essa linguagem pós-moderna, de quebrar com esses tabus, com as cerimônias e alcançar o povão. É um Papa do povo. O Papa João Paulo II dava muita ênfase na espiritualidade, no bem-estar espiritual, tudo assim, ele espiritualizava. Já o Papa Bento dava muita ênfase na teologia. Ele era tipo ministro do interior mais, cuidava a parte interna, não tanto carismático para fora, mas a pura doutrina. E o Papa Francisco agora dá muita ênfase na questão do material, ajudar os pobres sim, coisa prática e do dia a dia. E então na linguagem do povo, está próximo das pessoas. Então esse aqui é o livro que eu estou me baseando também um pouquinho, e uma palestra do Olaf Schröer, e palestras também do Pastor Bohr, várias palestras que ele deverá de presente, mostrando as novas tendências atuais. Nós vemos aqui o mapa do Vaticano, a gente sabe que é o menor país do mundo. Nós vemos aqui, aonde que o Papa mora de verdade, aonde que ele dorme. Por séculos tem sido nesse local aqui, nesse quadrado, vamos chegar mais pertinho aqui, é o palácio, aqui, de outro ângulo aqui visto de lado. Aqui está essa Praça de São Pedro, vocês viram aqui atrás? A Praça de São Pedro acaba aqui, e logo aqui, quando ele aparece na sua janela para dar oi, para fazer alguma audiência, muitas vezes aparece no seu próprio quarto ou ali perto, nesse prédio. E também o palácio é como se fosse uma gaiola de ouro, no sentido de que ele tem muitos secretários e muitos assessores que fazem telefonemas para ele, que fazem correspondência, né? E aqui, quando pessoas vão visitar o Papa, passam por muitas salas douradas, lindas, imponentes, que você fica muito pequenininho na presença dele, e quase que é tanta pompa que quando você chega para falar com o Papa, já é quase automático você se ajoelhar. E assim, você está lá embaixo, entendeu? Isso aqui é um dos palácios que você entrava antes de ver com o Papa. Muito ouro, naturalmente, né? Mas o Papa Francisco também quebrou com essa cerimônia. Ele escolheu não morar no seu palácio do Papa oficial, de sempre. Mas ele escolheu morar na chamada Casa de Hóspedes da Santa Marta. É um lugar lá quase de visita. Aqui nós vemos ele com freiras, ele come no refeitório com todos, ele vai buscar contato mesmo dentro do Vaticano com o povo, com as pessoas. Porque a hierarquia, nós temos aqui a cúria é tipo o staff mais chegado ao Papa, que faz tudo por ele, secretários e tal, secretário de secretários. Mas o Papa Francisco agora ele vai ter com todo mundo, ele vai escutar as preocupações de um, de outro, bullying daqui, ele quer escutar e quer, e ele quebra um pouquinho o poder da cúria nesse sentido. Então, nós vemos que tem muita oposição ao Papa Francisco dentro do Vaticano. Vocês sabiam que para fora ele tem muito apelo carismático e tudo, mas dentro do Vaticano o negócio está feio. A própria revista Veja de janeiro desse ano falou que tem conspirações de conservadores, de cardeais conservadores lá. Muitos cardeais estão realmente indignados com ele, e ele está quebrando com muitos tabus, mesmo teológicos. Um outro Papa que queria mudar coisas assim, de forma radical era o Papa João Paulo I. E vocês sabem que o Papa João Paulo I não durou muito tempo. Se não me engano, 30 dias, né? 31 dias, 30 dias. E ele morreu de forma misteriosa, a gente já suspeita, né, o que aconteceu com ele, de alguma forma, porque ele vivendo na gaiola de ouro, é fácil envenenar ele, envenenar, sei lá o que aconteceu, né? Eles fazem tudo, esse aqui é teu copinho, você bebe, então é muito fácil envenenar, e ele morreu com 30 dias porque estava nessa jaula de ouro. Já o Papa Francisco agora busca a proximidade, não quer ficar assim, ele quer buscar o povão no Vaticano para poder ter mais segurança nesse sentido, né? Isso aí faz sentido. Esse livro de Malachi Martin, chamado As Chaves desse Sangue, bem conhecido no meio acadêmico, assim, por exemplo, eu lembro que eu era juvenil, e o pastor Gerson Pires, ele falou, olha, realmente esse livro aqui está falando que o Papa João Paulo II ele tem planos muito ambiciosos de domínio mundial e tudo, e esse Malachi Martin, ele está, então, descrevendo isso. Um certo aspecto desse sangue é o sangue de João Paulo I, que morreu por ter tentado mudar certas coisas. Também é o Banco do Vaticano, quando mexe com dinheiro, já pisa muito na ferida, né?
E então desse sangue João Paulo I, que ele morreu porque ele queria ser realmente uma pessoa que fazia reformas também, porque tem muita corrupção, inclusive lá no Vaticano. Bom, a besta e o dinossauro. Vejamos alguns detalhes agora sobre o Papa Francisco antes de ser Papa. Ele estava envolvido no chamado Conselho Episcopal Latino-Americano, que é tipo uma cúpula, como se fosse departamento ministerial aqui da América do Sul. E esse aqui era muito influenciado pela chamada Teologia da Libertação. Vocês já se perguntaram por que a América do Sul quase inteira, alguns anos atrás, era comunista? Tinha traços comunistas, né? A América do Sul quase inteira estava mais para o comunismo, com Lula, o PT, com Hugo Chávez, com Evo Morales, na Argentina também. Então, um grande motivo disso é porque o clero católico na América do Sul, chamado nesse CELAM aqui, Conselho Episcopal, defendiam a chamada Teologia da Libertação, que tem a ver com os pobres estarem assim, ter mais poder, e essa questão mais comunista, assim, povo, socialismo, e o Vaticano era contra isso, e o Vaticano era contra o Papa Francisco também, e o Vaticano mexia os pauzinhos diferentes que eles tentavam fazer aqui. Então tinha essa tensão entre a CELAM e o Vaticano, e o Papa Francisco era jogado de escanteio por causa disso aqui também, por isso que ele estava assim tão cabisbaixo, triste. Mas quando ele assumiu o papado, ele ficou então muito carismático. E os bispos da América do Sul fizeram até um comentário. Jorge Mário Bergoglio, que era o seu nome antigo, né? Seu nome de verdade. Por que você reteve o teu sorriso para nós por 20 anos? Você não sorria para a gente, agora de repente o teu lindo sorriso apareceu. Então era preocupação essa questão. Tinha tensões também entre o general jesuíta, que é o chamado Papa Negro, e Bergoglio. Tensões entre essa questão e um e outro, e porque ele era também um dos chefes jesuítas lá na Argentina, né? Ele é jesuíta. Uma regra que diz no Vaticano é que nenhum novo Papa pode, nos seus primeiros 5 anos, trocar ou criticar algum alto funcionário, pois assim estaria questionando a sabedoria do Papa anterior que o colocou no cargo. Quando o Papa assumiu, assim, muitos não se preocuparam muito porque eles falavam, ele pode falar algumas coisinhas aí novas realmente, mas ele não vai poder fazer muita coisa porque todo o staff, toda a cúria é da velha guarda, então não se preocupe muito. Mas já no 4º dia de ser pontificado, o Papa Francisco elogiou publicamente esse Walter Kasper, que também era um grande inimigo do Papa anterior a ele, o Papa Bento. O Walter Kasper era um muito pró-ecumenismo, com os luteranos lá, e o Papa Bento jogava baldes frios, falando, não, a única igreja certa é católica, o único caminho certo para o céu é a igreja católica. Então ele elogiou publicamente, eu vou citar agora, no meu discurso aqui do Papa Francisco, foi no primeiro domingo que ele estava como Papa, um bom teólogo de verdade, o Walter Kasper, eu vou ler para vocês. Então ele já começou a dar cutucadas nessa direção de mudança de rumo contra o Papa anterior. Mas, claro, por fora, a gente sempre vê um elogiando o outro. O Papa Bento até foi lá junto, estar com o Papa Francisco, de helicóptero, lá de branco e tal. E, assim, por fora, tudo amizade, tudo, né, sempre elogiando, mas por dentro realmente está bem tenso. Um outro episódio que aconteceu foi que uma vez a cúria estava no ônibus, assim, indo para certo lugar, e o motorista, não sei se atrapalhou ou não, mas ele passou por uma área meio de favela, assim, lá em Roma. E os cardeais ficaram tão indignados. Gente, como é que pode tão pertinho do Vaticano ter favelas? Ter esses subúrbios aqui? E mandaram tirar essas favelas, pedindo lá para o prefeito e tal. E com sua influência conseguiram, então, que essa favela fosse, como é que se diz? Limpada, desapropriada, despejada. No lixo. E aí, então, o Papa Francisco, quando soube disso, no Natal de 2014, ele fez um discurso nada muito natalino contra os abusos e excessos da cúria. Ele mencionou doença da cúria, orgulho, um monte de burocratas ímpios, Alzheimer espiritual, um puxão de orelhas e um tapa na cara da cúria. E aqui tá, nós vemos a imagem dele aqui. Foi nesse momento aqui, esse discurso aqui, que ele falou. Eles estão pensativos,
Esse aqui é o chamado Genswein, que já foi o secretário do Papa anterior, Papa Bento. Ele fazia muita correspondência para o Papa Bento e tal, mas agora o próprio Papa Francisco está tomando muitas rédeas em suas próprias mãos. Telefonemas, ele vai lá visitar assim, pessoalmente sem avisar, quebrando com essas regras. Uma outra coisa que os conservadores católicos estão indignados um outro episódio foi que quando ele se encontrou com o patriarca Bartolomeu, que é um dos grandes chefes ortodoxos, foi ele que se inclinou perante o Bartolomeu e não vice-versa. Mas como é que pode? Não pode, o Papa Francisco ele não pode se inclinar, é o contrário. Então foi mais uma coisa quebrada que isso aí vai se acumulando. Ó, aqui vou mostrar um videozinho do Papa Francisco indo à confissão. Não se supõe que o Papa é infalível, mas quando ele vai confessar, ele está mostrando, gente, eu também sou que nem vocês, eu também cometo falhas. Isso aí para o povo é fascinante, vendo um Papa que não tem essa arrogância de ser infalível, que é humilde. Ele lava os pés dos presos. Gente, uma pessoa mais humilde que essa. E em nosso próprio meio nós vemos pessoas líderes que estão fascinados com esse Papa Francisco. Falando assim, ó, gente, Roma mudou. Não é mais a Roma antiga da Idade Média. Olha só. Como é que você pode chamar um homem desse de anticristo? Não faz sentido esses argumentos? Ele é um bom representante do cristianismo e assim por diante. Ó, aqui estão as pessoas que vão então confessar para ele. São episódios que os conservadores também estão aborrecidos com essa questão, porque quando você coloca em questão a infalibilidade do Papa, o próprio Papa Francisco também fez um concílio e conseguiu aprovar de que fosse dado Santa Ceia, a Eucaristia, né, que eles chamam, para pessoas divorciadas e recasadas. É assim que se diz, recasadas? Então foi aprovado. E os conservadores estão indignados. Gente, ó, ele está lançando por terra os pilares de nossa fé. Eucaristia, quem é o Papa, se inclinando perante o outro lá. Então eles estão assim, tipo, é como se fosse nosso presidente agora, digamos, se entrasse um presidente bem liberal lá na Conferência Geral. O Ted Wilson já é conservador e tal, mas entrasse um agora que avacalhasse, tipo do One Project. Ih, gente, ele está avacalhando muito. Então os conservadores estão preocupados e até se fala em conspirações para tirar ele do trono. A Sarah White diz, o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpre o seu propósito. No caso, o caráter pós-moderno, humilde, modesto. Mas sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno de quê? Da serpente. Não se deve manter palavra empenhada aos hereges, nem com pessoas suspeitas de heresias, declara Roma. Deverá esta potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? O Walter Waite, pastor Walter Waite, ele fala assim em um de seus vídeos, ó, a ideologia do rei do sul será subjugada por um massivo ataque no final dos tempos do rei do norte. Já vamos falar um pouquinho mais sobre o rei do sul daqui a pouco, mas assim, todos os teólogos adventistas concordam que o rei do norte é o papado, né? Que em meio à tempestade de guerra e caos econômico, quem? O Papa usará da tática do medo. Pelas alianças militares, o rei do norte impõe uma moral ditada por ele mesmo. Com isso, até os escolhidos estão em perigo. Essa moral, essa humildade, essa, né, escutar. Ele falou no vídeo lá sobre saber escutar. Isso é força, não é fraqueza. Saber escutar os outros, né? E assim por diante. Ok. Eu falei sobre a citação da revista Veja. Papa? O Papa enfrenta conspirações dos cardeais conservadores. Ó, essa aqui está a citação. Eu mesmo, por acaso, eu li na revista Física e fiquei chocado. Isso aqui no artigo que não tem nada a ver com o Papa, que não é muito conhecido. Vocês sabiam disso? Que o Papa enfrenta conspirações de tirar ele do papado, de conservadores, de cardeais que estão contra ele.
Eu não sabia disso há pouco tempo. Ó, um dos principais oponentes do Papa e críticos é o chamado Cardeal Burke. Ele é americano. Aqui está ele com um chapéu maior do que as crianças que estavam trazendo o chapéu conseguiram carregar, então teve que ter mais que uma criança carregando o chapéuzão dele, ó. E ele está aqui sentado e ele falou assim, ó: a igreja parece um navio sem leme. Muitos me manifestam preocupação em um momento tão crítico em que há uma forte sensação de que a igreja é como um navio sem leme. Não importa por qual motivo, mais importante do que nunca agora é estudar nossa fé, ter uma guia espiritual sadio e dar um forte testemunho da fé. Então, por esses motivos que eu citei antes, né, esses pilares sendo derrubados, eles estão preocupados. E o Papa Bento, inclusive alguém mencionou em uma das palestras que eu escutei, sobre a possibilidade, imaginem só, porque o Papa Bento XVI, ele é ultraconservador, mesmo entre o círculo conservador, ele é ultraconservador. E o que aconteceria se ele de repente aparecesse no balcão, Papa Bento, e falasse: pela autoridade que me foi concedida e tal, eu sou Papa também, emérito, mas sou Papa, eu excomunho o Papa Francisco atual, é me excomungado. O que aconteceria, será? Seria realmente um caos, né? Porque uma cisão, porque o Papa Bento já muitas vezes mencionou de que ele gostaria de ter uma igreja católica não tão grande, mas o pequeno rebanho fiel, porque a gente sabe que a maior parte dos católicos não costumam ir para a igreja. Aqui no Brasil, né, 95% nem vai para a missa, só uma vez por ano, só uma vez na vida, quando casa e quando morre, né? Então o Papa Bento falou sobre o pequeno rebanho fiel. Então as pessoas adeptas dele falavam assim, os conservadores: o Papa Bento, é a sua chance, faça alguma coisa para purificar a igreja, tirar o joio, né? Que essa visão de joio e trigo também é bíblica, eles têm também. Tirar o joio, mas só que o Papa Bento está silencioso, ele não está falando nada, entendeu? Mas a gente não sabe no seu coração o que está acontecendo. Bento tem uma teologia bem contrária ao Papa Francisco, a ideologia dele. Um episódio até cômico aconteceu aqui no dia, vocês lembram que o Papa Francisco, ele beatificou, santificou 2 antigos papas, o Papa João Paulo II e outro lá que não lembro, Papa João, alguma coisa. João VI. Aí o Papa Bento estava lá também, então eram 2 papas vivos com 2 papas mortos, 4 papas, o Doug Batchelor comentou. E aí ele está aqui na multidão, ó, sem medo de receber algum tiro, alguma coisa, ó, bem pertinho da multidão e saudando as pessoas. Só que aí chegou na fronteira do Vaticano, geralmente então, quando o Papa quer transpor a fronteira, ele tem que ter uma permissão. É o que no caso ele não tinha. E tinha carros lá parados, e ele mandou os carros saírem. Sai carro, por favor. Não, por favor, sai mesmo. Aí saíram e liberaram caminho para o Papa, em seu Papa móvel, está andando entre a multidão. Só que as TVs não estavam preparadas para isso. E a gente vê as câmeras indo lá longe, o Papa indo embora, as TVs lá de longe, porque não tinha câmera lá longe, né? Que já era Itália. E ele foi lá, e aí quando ele quis voltar, não deu certo, porque tinha tanta gente ao redor. Então ele falou assim para o seu motorista: então dá a volta aqui no quarteirão e volta pelos fundos do Vaticano. E foi mó confusão, porque esse Papa móvel aqui foi feito para andar só em lugares bem programados, não numa rua comum, onde tem carros também, e foi contrário a isso. Ele tirou o poder de seus assessores, o seu principal era o chamado Genswein, que eu citei antes, né? Ele agora que monta o seu próprio calendário, não é mais o Genswein, falando que ele quer ir para tal lugar, tal cidade, tal pessoa, ele quer se encontrar, ele que monta. Procura o contato direto, ele liga para as pessoas. E tem pessoas que têm relatado realmente que ele apareceu: gente, o Papa está aqui, o que a gente faz agora? E tal. Quem é o Papa? Então eu sou o príncipe da China, se você é o Papa. E, não acredita que é o Papa que está ligando para ele, entendeu? Ele questiona decisões do Vaticano, ele quer saber, mas por que você, secretário, fez isso? Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu ler aqui o que eu vou assinar. Ele quer tomar as rédeas em suas próprias mãos. Tá? Se ele tivesse no palácio, morando lá, provavelmente já sabe qual teria sido o seu destino. Então, ele liga para as pessoas. O Tony Palmer também era um amigo dele muito pessoal, que morreu. E a gente sabe que a Bíblia, porém, fala que adoraram o dragão
que a besta deu seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Tá? Então, quem adora a besta, quem se inclina, quem reverencia, mesmo em seu interior. A besta, quem que está reverenciando de fato, segundo a Bíblia? Não importa quão charmoso é o Papa, quão tocante é o seu charminho. É a besta, ele é a besta segundo a Bíblia. E se você quer, então, elogiar ele, está indo contra a Bíblia. Tá, vamos agora falar um pouquinho sobre a questão, porque tecnicamente o Papa ele é o dono do Vaticano, ele é o dono da igreja, porque uma monarquia é bem autocrático. A gente até chama um sistema papista, bem autocrático, ele é o dono de tudo. Se ele quisesse, ele pode, inclusive, usar esse dinheiro como ele quer. E o Walter Veitch, em uma de suas palestras, inclusive no MV que ele estava aqui, ele mostrou também esse vídeo aqui, que é uma das pessoas, uma alta advogada americana, que foi uma chamada whistleblower, quer dizer, uma pessoa que vazou informações, e ela aqui está mostrando indignação de que o dinheiro que as pessoas americanas pagam em sua previdência social, em sua aposentadoria lá, IRS, está indo para o Vaticano. Hello, I'm Greg Hunter. Welcome to USAWatchdog.com. With us today, a brand new guest. Her name is Karen Hudes. She is an attorney, she is a banker, and she is a whistleblower. Karen Hudes, thank you so much for joining us today from Maryland. Thank you so much. Well, you work for the World Bank for a better part of 20 years. You are an Ivy League trained attorney. You went to Ivy League school. I think you went to Yale. You work for the World Bank as a lawyer, you're a banker, and you were a whistleblower inside the World Bank, not just one time, but several times, a crescendo with a big, almost $1 billion, whistleblowing fraud, malfeasance in the World Bank in Indonesia. And for that, you got a pink slip in 2009. Getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches of the world. And in the meantime, all of the countries of the world know that this thievery is going on. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And let me tell you what I just found out. I always thought that the CIA was the problem and the other intelligence agencies. Guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. The money That's is what's about going on. The money is about the control, and the Vatican intelligence agency, the World Intelligence Agency. They're talking about we're fighting over money, over what money we're going to use. No, and who controls the money. Thing I'm saying, Greg. They're not fighting. They've all agreed. The fighting is what we're led to believe. They're all in cahoots. Just like all the banks are in cahoots, all of these intelligence agencies are in cahoots too. For example, people don't know that their IRS revenue is going to the Vatican. A própria supervisão bancária europeia reconhece que o Banco do Vaticano é criminoso. E então colocou lá em outras categorias as suas irregularidades. Tá? Lavar dinheiro e tal. E esse foi um dos motivos porque escolheram a esse Papa, porque é um Papa assim de fora, tipo um outsider, uma pessoa que pode, então, se alguém pode mudar alguma coisa, dar um jeito na situação, é ele. Vamos colocar uma pessoa nova, de fora do estabelecimento, para ver se consegue dar um motivo, porque realmente tá ficando preto o negócio aqui, corrupção, sabe? Uma pessoa da aristocracia italiana, que eles têm muitos laços entre o Vaticano e os ricos italianos, né? O banco e tal, o dinheiro. Então, uma pessoa rica foi lá falar com um amigo do Papa, que é o autor desse livro, que é o chamado Andreas English. E ele fez 3 perguntas. Vai lá e pergunta para o seu amigo Papa, por favor, 3 coisas. Em primeiro lugar, você tem planos de visitar os seus parentes no Piemonte? Quanta pressão o chefe do Vaticano, Freiberg, ele aguenta? Quanta pressão você acha que ele aguenta? Você acha que ele é muito firme? E a terceira pergunta, Papa Francisco, você ama a igreja? Você ama a igreja? E o English não sabia direito por que ele está perguntando isso. Tá bom, eu vou lá fazer essas perguntas e tal, mas
Estranho. Aí o English foi perguntar a um outro amigo dele do porquê será. Ele meio que interpretou para o amigo o porquê. A primeira pergunta, se ele vai visitar seus parentes no Piemonte, tem a ver com, será que o Papa Francisco se considera um italiano ou não? Porque se ele se considerar um italiano, ele não vai mexer muito com a aristocracia italiana, sabe? Ele vai deixar meio quieto. Agora, se ele não se considerar italiano e não tem nada a ver com os parentes, é um sinal de perigo. E por que perguntar esse Freiberg aqui? Porque ele é o chefe do Vaticano e ele vai ter muita pressão. Então, pergunta para ele sobre isso. E você é uma igreja, é uma pergunta mais tática, assim, psicológica, para ver se você é uma igreja, não mexa nesse ninho de marimbondo, é melhor não mexer nisso, na questão do Banco do Vaticano, fazer reforma, não. Porque eles estavam tendo lucros, né? Estavam tendo lavar dinheiro e tal. Aí o Papa Francisco ficou sabendo dessas perguntas, ele não respondeu de forma privada, mas publicamente. Ele falou assim, eu não sou italiano, quero que vocês saibam que eu não sou italiano, mas eu sou argentino e tal. E ele confessou publicamente que o Banco do Vaticano faz lavagem de dinheiro também. Então foi um choque e logo depois disso, olha só a reação. Nas semanas seguintes foram fechadas 4.614 contas do Banco do Vaticano, algumas por iniciativa do próprio banco, por lavar dinheiro, e outras por iniciativa deles mesmos, que querem, deixa eu zarpar rapidinho, deixa eu pôr meu dinheiro em outro lugar, porque o negócio aqui está ficando preto para o nosso lado. E em 2014 o Papa demitiu esse tal de Freiberg, o chefe do Vaticano, Banco do Vaticano, e não aguardou o prazo de 5 anos, mas ele mudou então realmente ele está tentando fazer reformas e mudanças drásticas aqui. Demitiu ele sem esperar o prazo. Pessoal, desculpa, eu esqueci de mencionar alguma coisa na gravação, estou gravando agora póstumamente. O motivo por que eu mencionei a questão do Banco do Vaticano e essa história toda é para mostrar como o Papa Francisco tem vontade de reformar de forma bem profunda o Banco do Vaticano. E como ele sempre fala em ajudar os pobres, em que as riquezas pertencem aos pobres, quem sabe ele não vai usar o dinheiro, ou uma grande parte do dinheiro do Banco do Vaticano, para ganhar a simpatia do mundo, de uma forma ou de outra. Ser de forma aberta, ser de forma velada, para ganhar o apoio dos governos. Parecido com o Plano Marshall, que reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Aí foi dado não pelo Vaticano, mas pelos Estados Unidos, para reconstruir a Alemanha. Então, alguma coisa assim, talvez, é uma possibilidade. São indícios que a gente vê aí que podem apontar nessa direção. A senhora White diz assim, Roma emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fez. E esse filme certamente vai ser mais um passo. Quando foi publicado que ele ia lançar um vídeo, o Felipe Reis lá, ele postou, eu até escrevi assim um comentário, poxa, demorou, porque ele tem tanto dinheiro e para poder alcançar o domínio que a gente sabe que eles têm essa intenção, fazer vídeo é a melhor coisa, Hollywood, né? O povão vê filme e tal e ganha mais simpatia ainda, né? Uma outra regra que o Papa Francisco quebrou foi que ele anulou a imunidade dos membros da Cúria. Pessoas chegando lá no aeroporto, malinha cheia de dinheiro. Gente, a polícia fica indignado, mas não pode prender o homem. Até há pouco. Mas ele anulou isso aí, agora as pessoas estão sendo presas. Scarano, por exemplo, foi preso por não sei que motivo aqui, mas ele foi uma pessoa da Cúria, ou seja, da cúpula, que não tem mais imunidade, não. Vocês sabiam que o Doug Batchelor ele tem uma interpretação um pouco diferente quanto ao Rei do Sul. O Walter Waite, a visão que eu concordo com o Walter Waite sobre o Rei do Sul, é porque o Rei do Sul na Bíblia está em Daniel 11 e fala sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. O Rei do Norte é a Babilônia e o Rei do Sul o Egito. Os dois atacavam o povo de Deus, um de cima e outro de baixo, né? O Rei do Norte e o Rei do Sul. E em Daniel 11 começa com isso. Tem até Cleópatra lá que aparece do Egito e tal. Mas aí o Egito
moderno, hoje em dia, seria o Egito, que a própria Ellen White identifica como sendo na Reforma Francesa, vocês lembram? Que seria o Egito moderno, o ateísmo moderno. Porque Ellen White diz que o que marca bem quem que é o Egito foi a frase de Faraó que falou: quem é o Deus que possa me impedir? Então, questiona a autoridade de Deus, quem é o Deus, e na Revolução Francesa apareceu isso aí também, esse episódio. Mas só que o pastor Doug Batchelor, nesse vídeo aqui, ele explana por que ele enxerga o Rei do Sul como sendo o islamismo. Tá? Eu não vejo que isso é muito problemático, não. Ele tem essa visão. Inclusive aqui no Brasil também tem o pastor Sérgio Santelli. Vocês já escutaram? O pastor Sérgio Santelli, de São Paulo. Eu já estive pessoalmente numa palestra dele em que ele mostra um tanto quanto certos traços dispensacionalistas, que o Armagedon vai ser no Oriente Médio, coisa assim. E ele também fala sobre a questão da mudança climática, o que eu concordo, que a mudança climática seria uma agenda, o chamado ecumenismo, né? Então, Sérgio Santelli também está alinhado com ele. Eu não vejo, portanto, que é uma coisa muito grave ter essa visão diferente. Mas ele, nessa palestra aqui, cita sobre o Rei do Norte, que é o papado. Imaginem só se o Rei do Sul, que é o islamismo, fizer algum ataque terrorista contra o Vaticano. Se algum avião lá for, digamos, um avião bomba, tiver algum ataque contra o Vaticano, um terrorista, muçulmano, fundamentalista, porque a onda está agora indo cada vez mais para o fundamentalismo de toda espécie, não só islamista, mas também, não só muçulmano, mas também cristã. O fundamentalista hoje está ficando cada vez mais em apuros, em pressão de ser extremista e que tem que ser calado. Né? Que o Papa falou que o fundamentalista ele é violento por natureza. Vocês viram essa? Que ele tem uma natureza, uma estrutura violenta de pensamento, em nome de Cristo fazer violência. Então, eu até expando isso. Imaginem só se eles conseguem fazer um ataque terrorista ao Vaticano, e aí, porque lá no 11 de setembro tinha avião que bateu nas Torres Gêmeas, e por acaso acharam um passaporte lá de um dos pilotos do avião. Olha, realmente é Muhammad Allah. Ele é islâmico, olha aqui, está provado que é um islamismo. Vamos lá atacar o Iraque, o Afeganistão, entendeu? Ou seja, são muito pretextos, muito forjados, porque tem muitas evidências que o 11 de setembro foi forjado. É o que pelo menos eles tinham conhecimento, como Pearl Harbor, para ser um pretexto, né, contra o islamismo fundamentalista. Mas e se for um adventista agora, que faz um ataque terrorista? Já pensou? Como que tudo pode mudar num estalar de dedos assim? Só para a gente parar para analisar como que as coisas podem mudar. Não estou dizendo que vai ser assim, nem que o Doug Batchelor diz que vai ser assim. Mas imaginem só, para poder unir o mundo tem que ser alguma coisa forte assim, para poder unir as pessoas, porque ainda está bem dividido, né? Bom, nós falamos bastante sobre a questão interna do Vaticano no momento, que tem essa tensão, que é tipo um intensivão ideológico que está mudando da idade moderna para a pós-moderna. O Papa Francisco também, numa conversa faz acho que 1 ou 2 meses, com alguém lá, falou que as pessoas más não vão para o inferno, que não tem inferno, sabia? Ele falou isso. E aí logo depois o Vaticano foi lá e falou, não, esse homem aqui, ele inventou alguma coisa, ele forçou, não é bem isso. Mas não foi o próprio Papa Francisco que negou isso. O certo seria ele negar. Gente, não, ele mentiu. Mas foi o Vaticano, entendeu? A Cúria que quis jogar panos quentes. Não é bem assim. O Papa Francisco, ele falou também, recentemente, ele falou isso aqui que você vê na tela. Uma outra coisa polêmica, que os conservadores ficaram com muita raiva. E agora, no lado para fora, alguns progressos do papado recentes que a gente viu, por exemplo, nós vimos aqui esse Together, que no Together o próprio Papa mostrou uma camiseta. Gente, vão lá nesse evento americano, vocês vão se encontrar 1 milhão de pessoas, se esperava, na praça principal de Washington, e o Forerunner foi lá fazer uma distribuição de grandes conflitos na íntegra, né, como nós fizemos também aqui em São Paulo, 20 mil grandes controvérsias, grandes conflitos, foi lá entregar, e Deus fez uma providência que nesse dia o Papa Francisco iria ter uma mensagem de vídeo para ser apresentada lá nesse evento. E justo nesse dia fez tanto calor, em primeiro lugar, que fez tanto calor que não foram muitas pessoas que apareceram, não foram 1 milhão de pessoas, estava muito quente, e outra que veio um temporal forte
mais para o final do dia, que era justo quando estava ficando escuro e o vídeo do Papa ia ser mostrado, e veio o temporal e atrapalhou o vídeo do Papa. Então, eu acho que as orações aqui também, o pastor Boras, que estava envolvido aqui nesse impacto, estamos distribuindo lá materiais. Em outro episódio aqui que eu vou mostrar agora no vídeo, é um católico se deitando, pedindo perdão para o protestante. Aí tá o sermão que ele faz, a palestra, e aqui nós vemos então a cena. Eu quero beijar os teus pés como católico e honrar você com esse gesto. Raise up Catholics all over the world. Que todos os católicos do mundo se levantem. Como é que você vai rejeitar e contra a Igreja Católica se ela se humilha dessa maneira? As cadeias estão sendo quebradas. O Senhor está tocando o coração de cada católico do mundo para que veja e receba o mover do Espírito Santo, para que haja um reavivamento na Igreja Católica. Aí ele mesmo faz o mesmo aqui. Isso que o Senhor já queria fazer há 100 anos atrás, que o Senhor libere agora, Senhor, de novo. O faça novamente, Senhor, o faça novamente, Senhor, assim como 100 anos atrás, o faça novamente. Envia o teu Espírito. Agora, o Papa Francisco ele foi visitar os Estados Unidos. Na última vez que ele foi convidado por esse homem aqui chamado Boehner, que ele era o chefe do Congresso lá nessa ocasião. Então, ele está aqui, até chorando. He brought a couple of members to tears. Deploy that hanky, Mr. Speaker. A common responsibility. From the moment he met Pope Francis, Your Holiness. John Boehner seemed emotional. A devout Catholic, he was the one who invited the pontiff to address Congress, and by the time they got to the podium, Boehner seemed to be holding back tears, and then the Pope opened with this. In the land of the free, at the home of the brave. That's when it became the land of bravely trying to fight back tears. It's my Congress and I'll cry if I want to, tweeted one person. Foi a primeira vez, foi sem precedentes, que um Papa entra nesse lugar, né? E também falou perante a ONU. Muitas vezes se usa o subterfúgio, a desculpa de que, não, mas ele é um chefe de um Estado também. Não é só como caráter de religioso também, mas ele entra dessa forma, né? Com pretextos. Exatamente. A senhora White diz: esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Então, isso vai acontecer, está profetizado. Aqui nós vemos a popularidade do Papa Francisco, está mesmo na frente do Donald Trump. Nós vemos aqui o ranking de seguidores do Twitter, que é um certo índice, um termômetro para medir popularidade. Aqui no Brasil, o Twitter não pegou muito, mas foi mais o Facebook. Mas no primeiro mundo aqui, nós vemos 33 milhões de seguidores do Papa Francisco. O Donald Trump, em 2017, tinha 30 milhões. O Donald Trump, realmente, ele tem mais retweetadas, mas o Papa Francisco ele tem, em média, 10 mil retweetadas em cada tweet que ele faz. 10 mil vezes as pessoas retweetam, que é bem difícil isso acontecer, só se a pessoa realmente se identifica muito com o tweet, com a mensagem. O pastor Bor, quando esteve aqui no Brasil, em Uberlândia, ele falou sobre a Suprema Corte, e ele disse que dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, qual que vocês acham que é o mais poderoso? Qual vocês acham que é o mais influente? Muitas acham que é o presidente, porque é ele que executa, acham que é o legislativo, porque é ele que faz leis, mas, na verdade, quem está acima de todos é a Suprema Corte americana, que aqui no Brasil seria o Supremo Tribunal Federal, né? Tipo, que prendeu Lula e tal. Então, é mesmo o Congresso fazendo isso, é isso, aquilo. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte americana, pode reverter alguma coisa. É a última palavra, a última instância. E olha só, uma coisa muito preocupante, a Suprema Corte, quem faz parte são essas 9 pessoas e são membros vitalícios, só sai da Suprema Corte quando morrem. E aqui nós vemos, olha só a composição deles. Católico, 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 judeu, judeu, católico, católico, judeu, e por fim um meio híbrido.
meio católico, mas que se diz episcopal, mas ele foi educado de forma católica. Foi Trump que colocou esse aqui agora. Mas o próprio jornal Huffington Post, que é mainstream, está preocupado com a falta de diversidade religiosa da Suprema Corte. Aqui nós vemos aqui membros da Suprema Corte americana. Só sai quando morre. Ó, o pessoal quando fica meio velhinho, meio já frágil, o pessoal já começa a especular. Quem que vai agora substituir ele quando ele morrer? Às vezes não pode falar porque é incorreto e tal. Mas é o presidente pessoalmente quem pode apontar alguém nominalmente. Por isso que fala que Trump apontou esse último aqui, Clinton, Obama, Nixon e tal. Tá? A Suprema Corte, portanto, é quem vai decidir se alguma lei dominical futura vai ser constitucional ou inconstitucional. Entendeu? A questão do casamento gay, por exemplo, em 2015, quando foi aprovado ter casamento gay, a Casa Branca se pintou das cores do arco-íris. Vocês viram essa imagem? Celebrando que agora oficialmente é legal você se casar de forma homossexual. Então a Suprema Corte pode falar que uma lei, mesmo que aparentemente é inconstitucional, é constitucional e pronto, acabou. Mesmo que o povo proteste, mas não, domingo, isso aí vai contra a consciência, é coisa religiosa, porque tem a primeira emenda que diz que não, mas se eles declararem, pronto, acabou, é lei e eles que decidem. Com tantos católicos e tantos judeus lá, né, isso aí pode realmente ser preocupante contra os fundamentalistas, porque os judeus, eles têm muita afinidade com os Estados Unidos. Agora tem a questão também do sábado, né, judeu guarda o sábado. A gente não sabe se judeu ali é ortodoxo ou não. Né? Tem isso aí. A Senhora White fala assim, ó. Não sancionem aqueles que possuem a verdade tal qual é em Jesus, sequer por seu silêncio a obra do mistério da iniquidade. Sabe aquela pessoa que fala, tá, eu sei que ele é o Papa e a besta, mas é melhor não falar. Não fala assim, vai ferir. Não é para sancionar nem por seu silêncio a obra do mistério da iniquidade. Não cessem eles de fazer soar a nota de alarme. Sejam a educação e o preparo dos membros de nossas igrejas de molde a que as crianças e os jovens entre nós compreendam que não deve haver nenhuma concessão a esse poder, o homem do pecado. São palavras plenas ou não são? São palavras bem diretas. Materiais de 88, página 902, volume 2, inclusive, mas na paginação é corrido. O IAG tem publicado esses livros de forma impressa em português, tá? Bom, então não é para fazer nenhuma concessão a esse homem do pecado, nenhuma brecha, nenhuma margem para dar nenhuma simpatia, por mais aparência de camaleão ele tem, né? Aparência de, gente, que humilde, que homem. Realmente, esse é um cristão, pelo menos os seus frutos, né? Então, realmente, isso aí vai, como diz lá em Apocalipse 13, enganar a todo mundo, se possível fosse até os eleitos. Né? Então, que possamos estar de sobreaviso contra esse charminho do Papa, essa aparência de camaleão, mas que oculta o invariável veneno da serpente. Tá? Então, na segunda parte, eu vou falar agora sobre Trump e a nova tendência que ele tem também quebrado com muitos tabus, está virando de ponta cabeça toda a questão política, que são os dois principais líderes, que a gente sabe que no final do tempo vão ter essa preponderância, Apocalipse 13, e como que eles estão fazendo assim um intensivão de reforma dentro dos seus estabelecimentos, tá bom? Então, até logo.